Bom dia, meus amados irmãos. Nesta manhã quero trazer uma mensagem direcionada aos pais. E em Provérbios, capítulo 20, verso 7, nos diz o seguinte: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Entenda bem essa condição. Nós estamos falando de um típico homem, pai, crente. Aquele homem que fala e age de uma forma, mas na realidade vive uma vida totalmente controversa aquilo. Domingo é um, mas durante a semana é um outro totalmente diferente. O texto vai mencionar justamente a respeito de um homem justo, praticando o que é certo diante de Deus, o qual está buscando o Senhor com seu coração. Ele anda nesse caminho dia a dia. E uma pergunta que eu gostaria de fazer a você, que é pai. Você ama o seu filho ou os seus filhos? Esqueça a questão educacional secularista. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de treinamentos ou instruções aos filhos. Preste atenção no provérbio que nós lemos. Uma pessoa que tem a sua vida de humildade e anda na justiça diante de Deus, o qual abençoa seus filhos. Estamos vivendo num tempo onde cada dia estão tentando cada vez mais desintegrar a família e acabar com a forma de paternidade. Prega-se muito nos tempos de hoje a questão de que qualquer um hoje em dia pode ser pai e pode ser mãe, independente do seu gênero. Uma das coisas que eu gosto muito de falar e frisar é rebater aquelas pessoas, principalmente, desculpe você, mãe, as mulheres quando dizem, eu fui mãe e pai do meu filho. Não, você foi mãe. Você criou, você educou, mas você jamais poderá suprir o papel de um pai. Pai sempre será pai, seja ele bom ou ruim, mas sempre será pai. E você sempre será mãe. Mas nós estamos vivendo justamente numa sociedade onde esta paternidade precisa ser uma referência para este mundo que anda em crise. E isso eu vejo como algo muito grave para esta geração, porque como a geração futura estará se portando quanto pais? Ser pai ou tornar-se um pai não se aprende de um dia para o outro, mas sim vai requerer de nós preparo, dedicação, abnegação muitas das vezes e o principal delas, compromisso. Ser responsável. Um pai tem que ser responsável. É uma das maiores carências no dia de hoje, porque muitos querem ser pai, mas poucos querem ter a responsabilidade de ser um. Sem responsabilidade, podemos dizer que as famílias enfrentam grandes dificuldades para justamente nos momentos de dificuldade, nos momentos de presa, de problemas, saber superar todas elas. Estamos vivendo hoje em dia, como eu disse, inversão de valores. Hoje é muito mais fácil tornar-se um bom profissional, educar muito bem os filhos na área profissional, do que ser um pai bem-sucedido ou um pai exemplar. Podemos ver que a maioria dos grandes exemplos que nós temos de homens bem-sucedidos fracassaram na sua vida familiar e na sua vida quanto pai. Vou dizer o seguinte: nenhum sucesso
compensa o fracasso familiar. Vou repetir. Nenhum sucesso compensa o fracasso familiar. Bem um filho bem ajustado, um filho que está indo no caminho correto, é uma das maiores alegrias de um pai. Imagine você vendo seu filho crescer, estar bem criado, casando, construindo a sua nova família. Nós, enquanto pais, nos alegramos muito. E essa é a missão a qual Deus depositou para nós. Nos deixou em nossas mãos para que isso viesse a acontecer. E hoje eu vou falar a respeito de um pai que venha servir de modelos para esta geração, que foi um pai modelo para a sua geração, mas que seja para a nossa geração e para as gerações futuras, no qual cumpriu muito bem esse papel e a sua missão. Diz o texto que esse pai, esse homem, era da terra de Uz. Ele se chamava Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e se desviava do mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Era um dos homens mais ricos do Oriente. Seus filhos costumavam fazer grandes banquetes em casa, um de cada vez. Olha, interessante. Eles faziam os banquetes e convidavam sempre as suas 3 irmãs para pertencer a esse banquete, a comer e a beber com eles. E o interessante mais ainda é que quando esses banquetes finalizavam, Jó chamava os seus filhos e fazia com que eles viessem a se purificar. E durante as madrugadas, Jó oferecia sacrifício, holocaustos, em favor de cada filho dele, porque ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá dentro dele, lá no seu íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Jó fazia isso diariamente. Leia lá em Jó, capítulo 1, de 1 a 5. O que será que nós aprendemos com esse texto de Jó? O que será que Jó quer nos ensinar? Para ser um pai, a primeira atitude é de se ter uma vida íntegra. Ser íntegro é ser uma pessoa verdadeira, honesta, que não viva em duplicidade de vida. Alguém que viva de uma forma correta, era qual o jeito que Deus via Jó. O texto vai dizer que Deus falou isso a respeito de Jó. Não foi Jó que se intitulou, mas Deus falou a respeito de Jó. Homem íntegro e justo. Temia-se a Deus e desviava-se do mal. Lembre-se que esse fato ocorreu justamente logo após, aonde os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás foi junto com ele. O Senhor então vê Satanás ali no meio e pergunta: da onde você está vindo? Ele diz: de rodear a terra e caminhar sobre ela. E o Senhor vai até ele e diz: você observou meu servo Jó? Na terra não tem ninguém igual. Em outras palavras, o Senhor estava falando: este meu servo é um homem de caráter. Olha que exemplo de vida. Vivia o que ele ensinava. Não somente aquilo que ele falava, mas o seu exemplo de vida demonstrava aquilo que ele era. Uma vida de integridade. E uma vida de integridade, amados irmãos, começa dentro do lar. Nossos filhos, nesta sociedade, serão reflexos daquilo na qual nós somos. Porque nós temos o papel de ensinar os nossos filhos, não pelo muito falar, mas pelo exemplo na qual nós damos. Porque a integridade, ela não vem através dos bens materiais, não vem do dinheiro, dos recursos,
mas do caráter, da integridade do homem. Como pai, amados irmãos, devemos sempre nos relacionarmos com os nossos filhos. Aqui está a segunda etapa, o segundo ponto. Devemos ser amigos dos nossos filhos. Paulo vai nos ensinar isso. Paulo nos orienta que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Não provoqueis a ira. Mas, pelo contrário, devemos abençoar a vida dos nossos filhos. Veja o exemplo dos filhos de Jó. Todos eles eram amigos uns dos outros. Naquela casa, entre os irmãos, não havia disputa. Todos gozavam do mesmo privilégio. Amado, o ciúme traz um grande fracasso à vida familiar. Ainda mais quando nós mostramos algum tipo de preferência para os nossos filhos. Um pai não tem preferido. Lembra-se do caso do filho pródigo. Quando aquele filho retornou para casa, ele mesmo se achou no direito de não ser mais considerado como filho. Mas o pai não deixou nem ele terminar a falar. O pai o abraçou, botou uma sandália nos seus pés, um anel no seu dedo, deu-lhe um abraço, fez uma grande festa. E o outro filho, que era obediente, que ficou o tempo todo ao lado do pai, quando soube do retorno do seu irmão, ficou irado, aborrecido, com ciúmes, porque o pai nunca tinha feito uma festa para ele, e ele joga isso na cara do seu pai. E qual foi a sábia resposta desse pai? Filho, tudo que é meu é teu. Lembra-se, esse teu irmão, ele diz, ele diz, esse teu irmão, esse meu filho, esse teu irmão, esse teu sangue, olha que sabedoria de um pai, estava perdido e foi achado, está salvo. Amados irmãos, um pai quando ama seus filhos, um pai quando ama o seu filho, tem sempre bons conselhos a oferecer a eles. Dar conselhos não quer dizer que nós temos que interferir na vida dos nossos filhos, mas mostrar a coisa certa e correta a ser feita. Mostra o seu exemplo de vida. Mas, como eu disse antes, os nossos gestos e a nossa conduta devem falar muito mais do que as nossas palavras. E eu olho a igreja, ou melhor, olho os filhos de Jó, a amizade, o elo, a integridade daqueles filhos, como a igreja primitiva. Quando a Bíblia fala lá em Atos, onde a igreja, todos tinham tudo em comum, e todos participavam tudo comumente, e havia uma grande alegria nos seus corações. É onde eu quero chegar no terceiro ponto. Um pai, ele deve zelar pela vida espiritual do seu filho e deve orar constantemente por ele. Olha o exemplo de Jó. Quando o banquete acabava, ele chamava os seus filhos para que viessem se purificar. A Bíblia vai nos dizer algo muito interessante, que nós devemos ensinar aos nossos filhos, ainda pequeno, o caminho que deve andar, para que depois que ele estiver grande, já envelhecendo, ele jamais venha se desviar desse caminho. Um bom pai está sempre pronto a santificar seu filho. Um bom pai está sempre pronto a exortar, a abençoar, mesmo depois de grande. Ele jamais abrirá da sua responsabilidade de pai ao colocar na mente e no coração de seus filhos os princípios e valores que vêm do céu. Nós, amados irmãos, a você que é pai, devemos aprender que não é suficiente apenas dar um teto para o seu filho, dar uma comida para a sua família, dar roupas, educação, dar segurança, tudo isso é válido, se ele não tiver o principal, o andar no caminho do Senhor.
Todo pai quer ver o seu filho bem profissionalmente, bem financeiramente, mas se o teu filho não for salvo no Senhor, e se isso não for prioridade, nada disso vai adiantar. Precisamos hoje, amados irmãos, a você que é pai, termos nossos filhos salvos, para que a sua geração não venha a ser uma geração perdida. Precisamos ter hábitos de ensinar e orar por nossos filhos. Jó, nas suas madrugadas, oferecia sacrifício, achando que os seus filhos poderiam em algum momento ter maldito a Deus ou ter feito algo de errado. Amados, exemplo de pai, aquele que ora e está sempre pronto a interceder pela vida de seus filhos. Quantos pais hoje, ao invés de orar por seus filhos, estão mais praguejando e amaldiçoando eles? Os pais têm que ser perseverantes na oração. Esse é o nosso papel. Quantos de nós temos levado nas madrugadas os nossos joelhos ao chão para orar pelos nossos filhos? Quantos filhos que não veem seus pais de joelhos orando? E como será esse filho que não vê o pai orar? E como será o filho desse filho? E assim as gerações adiante. Já para nós finalizarmos, amados irmãos, tem um texto que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração, que do escritor chamado Greenweiler. Olha o que diz esse texto: um filho provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que ele encontre algo de Deus no seu próprio pai. Vou repetir: um filho provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu próprio pai. Amados irmãos, a você que é pai, que Deus te abençoe neste dia. Comemore bastante com a sua família, alegre-se neste dia. Se você puder ver os seus filhos hoje, eu sei que não podemos nos abraçar, mas se você estiver com eles, nem que seja por telefone ou por uma videochamada, alegre-se por esse momento e não perca a oportunidade de orar por ele. Filho, a você que ouve nessa manhã, também não esqueça de orar pelos seus pais, porque é muito importante, porque é um dos maiores mandamentos do Senhor que diz: a nós que somos filhos também, honra pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra. Então, amados irmãos, feliz Dia dos Pais. Comemore bastante. Um bom domingo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por este dia. Obrigado por esta manhã, aonde nós comemoramos o segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais. Abençoe a cada pai da Igreja Batista Missionária de Riachuelo. Pai natural. E também aqueles, ó Pai, que são pais espirituais, porque temos na nossa igreja aqueles irmãos que não são pais naturais, mas são pais espirituais. Abençoe também, ó Deus, porque tem a responsabilidade por zelar espiritualmente pela vida de seus filhos espirituais. Abençoe as famílias. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça salvadora de Jesus e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós aqui reunido hoje e para todos sempre. E a igreja do Senhor diga amém e graças a Deus.